E aí galera, beleza? Mais uma vez aqui é o Thiago, voltando a falar com vocês de mobilidade elétrica, do Jaqui EV40, do Chapolin Colorado. E quem acompanhou no Instagram, no Facebook, já viu que eu lancei um vídeo hoje falando do primeiro ano do EV40 comigo, né? Foi um dos primeiros carros a chegarem no Brasil. Ele chegou na minha mão no dia 24 de outubro de 2019, só que ele chegou no porto no dia 14, então foram 10 dias para eu conseguir receber esse carro, né? E antes disso ainda tive uma maratona na compra, que eu comprei em março, foi retirar somente em outubro. Pra vocês verem quanto tempo demorou tudo isso, mas finalmente estamos aqui com um ano de Jaqui EV40 Chapolin Colorado para vocês, tá? E eu gostaria de trazer primeiro para vocês alguns números desse um ano que eu passei com o carro e depois falar para vocês o que eu aprendi, o que bate cabeça. Então vamos lá. Bem, nesse um ano de Jaqui EV40 eu rodei exatamente, gente, é incrível, incrível. Mas entrei na rua de casa, deu exatamente 18 mil quilômetros, 18.001 quilômetros hoje, tá? Desses 18.001 quilômetros, vamos colocar para 18 mil que fica mais fácil fazer a conta, né? Eu tive uma economia considerando um carro semelhante que fizesse 10 quilômetros com litro de gasolina na cidade. E um valor de gasolina de R$ 4 o litro. Eu tive uma economia de R$ 7.200 nesse primeiro ano, o que me dá uma média de R$ 600 por mês de economia em combustível. Isso considerando que eu rodei muito menos que eu pretendia com esse carro por conta da pandemia. A gente acabou não indo trabalhar, fico fazendo home office, não fiz tanto Uber, né? Então rodei muito menos com ele do que provavelmente eu rodaria se não tivesse a pandemia. Eu só fiz uma revisão por enquanto, indo para a segunda. A primeira revisão não me cobraram, seria de R$ 55, 59, se eu não me engano. Tô indo para a segunda, que vai ser exatamente o mesmo valor. Cara, eu não quero nem pensar quanto que eu pagaria de revisão se eu tivesse continuado com aquele outro carro, que ele já estava beirando os 60 mil quilômetros. Acho que já estava até em 60 mil, não me lembro exatamente. Mas trazendo um pouco mais de números, que eu quero trazer para vocês, levando-se em consideração um período que eu andei monitorando, que pode ser 19 de setembro até 24 de outubro. É um período de 35 dias. Poderia ter feito 30, mas não fiz 35, tá? Peguei tudo que eu consegui, que eu anotei na minha planilha em Excel. Pode não ser os dados mais fidedignos, mas foi a minha observação com essas anotações que eu fiz, tá? Então vamos lá. Nesses 35 últimos dias, eu rodei 2.526 quilômetros com EV40, onde eu tive uma média de 7,54 quilômetros por quilowatt. E nesse período, eu saía de vez em quando para fazer um Uber, fazer uma entrega e coisas poucas. Eu não trabalho diretamente com isso, é uma segunda atividade. Mas isso me gerou um dinheirinho. Eu consegui R$ 903,81 com esses trabalhinhos aí, tá? Isso fazendo, vou colocar uma média de 8 horas por semana trabalhando com essas coisas, fazendo Uber e entrega. E então me dá uma média de 22,50, né? R$ 22,50 por hora dirigida. Não é muito? Não, mas eu não vivo disso, né? Se eu tivesse vivendo disso, lógico que eu iria trabalhar em melhores horários, né? Até porque eu não tenho rodízio, e com certeza eu conseguiria muito mais. Mas me ajudou. 35 dias, tá bom, né? E eu não tenho como carregar em casa, né? Eu moro num condomínio que não tem carregador de carro elétrico. Ainda tô tentando, gente. Então, o carregamento que eu faço na rua não é cobrado.
Existe um posto aqui perto de casa que eu utilizo bastante ele, pelo menos uma vez por semana, que lá eles cobram pelo estacionamento quando eu deixo o carro carregando e não fico lá. Eles cobram um valor X, né, um valor fechado pelo período. Nisso, então, eu gastei R$ 120 de estacionamento para o carregamento do carro. Se eu carregasse na minha casa, levando em consideração a tarifa da Enel aqui em São Paulo, que eu acho que é de 51 centavos por quilowatt, né? Eu consumi nesses 35 dias 335 quilowatts. Isso me daria uma conta de luz a mais de R$ 167,50. Então, olha só, eu deixei de gastar R$ 600 por mês de gasolina e eu gastaria R$ 167,50 de energia. Ou, no caso, eu gastei R$ 120 de estacionamento. E eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas que aconteceram no primeiro ano do Chapolin Colorado. Coisas que bati cabeça, mas serviu para aprender, entendeu? A primeira coisa que aconteceu foi um erro no software, né, que demorou até mesmo para identificar isso, no modo eco, onde ele misturava as informações no software do carro e você ativava o modo eco, na verdade ele entendia que era um modo normal, ativava o modo normal, ele trazia autonomia no modo eco, e assim foi. Foi uma bagunça, mas resolveram com uma atualização do software. O problema foi que na primeira atualização que eles me mandaram, que eles fizeram no carro, né, que eu fiz na concessionária, isso gerou um outro problema para mim, que foi exatamente no dia de uma viagem. Eu fui carregar no Instituto ABB, aqui na Vila Anastácio, na zona norte de São Paulo, e eu estava carregando na carga contínua. Quando eu fui retirar o plug, ele travou. Ele não queria soltar o pino de jeito nenhum. Tive que chamar o pessoal da Jaque, eles foram até o local, desmontaram a frente do carro, né, a parte do painel, onde fica o conector, para a gente conseguir soltar o pino manualmente, entendeu? Então, até o cara chegar, até a gente desmontar, montar de novo, ir para a Jaque, reverter aquela atualização do software, para eu conseguir viajar, demorei muitas horas. Mas o pessoal me deu atendimento. Nada é perfeito nesse mundo. O relacionamento ele tem sido bom, não perfeito, mas tem sido bom. O pessoal tem ajudado, tudo, né? Aí, o que aconteceu também nesse período? Eu tive um desgaste muito prematuro dos pneus da frente. Com 17 mil quilômetros, eu precisei trocar os pneus. Mas a culpa foi minha, tá? Isso não foi culpa da Jaque, eu falo que o carro desgastou demais. Não. Primeira coisa foi que eu calibrei o pneu de 32, coloquei 35 na maior parte do tempo. Isso foi bom, porque ele me deu uma autonomia maior em 10%. Entendeu? Só que isso também acelerou o desgaste do pneu. Mas não deveria desgastar tão rápido. Realmente, não desgastaria tão rápido se eu tivesse lembrado de fazer o rodízio na revisão de 10 mil quilômetros. Então, foi embora. Infelizmente foi embora. Os pneus de trás estão novos. Aí eu joguei eles para frente e coloquei outros pneus na parte de trás. Eu comprei até uns pneus da Michelin. Paguei mais caro, lógico, porque eu sei que pneu chinês, geralmente, ele é mais barato porque ele tem uma consistência da borracha diferente. Ele acaba gastando mais rápido. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, você tem que colocar na média. Então eu coloquei aquele Prima C4 da Michelin, do pneu de trás. Então a gente vai ver agora como que vai ser os desgastes dos que estavam atrás e foram para frente, tá? Que mais? Vamos ver. Eu aprendi que no carro elétrico a forma de condução ela é muito mais, digamos assim, mais perceptiva do que num carro a combustão.
entendeu? Porque você vê ali quilômetro a quilômetro, a autonomia aumentando, assim. Então o carro ele é muito mais sensível à sua forma de dirigir. Você tem que reaprender a dirigir. Então é completamente diferente. A tocada do pé é diferente. Você tem uma outra forma de condução, inclusive por conta da frenagem regenerativa. O seu raciocínio de frenagem muda, você acaba se antecipando muito mais na frenagem, entendeu? Deixa rolar mais exatamente para regenerar e não consumir tanto. Então, o carro elétrico ele é muito mais sensível ao modo de condução do motorista, entendeu? E além disso, foi batendo cabeça que eu aprendi o que é um carregamento de carro elétrico, quanto tempo demora, toda a questão de percentual de bateria, entendeu? Se está mais alto demora mais, se está mais baixo demora menos. Aí você tem que saber também o tipo de equipamento que você está utilizando. A rede elétrica da região também traz variações, a temperatura ambiente traz. Então foi muita coisa que a gente passou durante esse primeiro ano, inclusive quem assistiu aquele primeiro vídeo dos 500 quilômetros sabe do que eu estou dizendo, né? O segundo vídeo dos 500 quilômetros também, vocês viram que foi outra experiência, foi muito mais bacana, entendeu? Então, você tem que saber o que você está dirigindo, você tem que aprender sobre o carro. E isso faz com que o melhor vendedor de um carro elétrico seja o dono. Os vendedores das lojas têm que aprender que quem mais sabe de carro elétrico são os proprietários. Tem que aprender a ouvi-los. Vocês podem até ter acesso à informação técnica, mas na prática vocês não sabem aplicar ainda, porque é o dono que vê no dia a dia essa informação técnica se tornando rotina, tá? Que mais? Vamos lá. Sobre a recarga eu já falei, sobre aprender a dirigir já falei, conhecer a lógica da mobilidade elétrica, entendeu? É um outro universo, entendeu? Onde as pessoas acabam se ajudando, né? É muito mais comum você ter aquele contato com o pessoal que tem carro elétrico, porque olha, tem aquela troca de informação, muitas vezes os carros são até importados por importação direta, então você precisa saber quem tem já aquele carro, como é que é a experiência, o que aconteceu, o que deixa de acontecer, como agir, né? Então, esse universo da mobilidade elétrica em torno dos proprietários, das frotas, das empresas que utilizam, é um outro universo, é uma outra cabeça e é muito legal esse bate-papo, entendeu? É muito legal. Como eu falei da calibragem do pneu também, ele aumentou uma autonomia em 10%. O ar-condicionado também eu utilizo muito menos porque ele também reduz em 10% a autonomia do carro, né? Uma média mais ou menos assim. A pegada de estrada é completamente diferente, porque você sabe que você vai estar em velocidades maiores, o carro não tem marcha, ele acaba então consumindo um pouco mais, você acaba utilizando menos o freio regenerativo, tem muito mais resistência do ar por conta de altas velocidades, então você tem que saber que a sua autonomia urbana não vai se refletir na autonomia de estrada. Então você tem que estar preparado também para as estradas que você pega, se vai ter muito aclive, declive, tudo isso você tem que observar. E é aprendendo, é usando, porque você tem que saber o tipo de condução que você tem, o peso que você carrega no carro, tipo de carro, tipo de estrada. Então é muita particularidade que é só na vivência, no dia a dia, que você aprende. Outra coisa que eu aprendi, no caso do IEV40, carregar, ou no caso, utilizar uma bateria acima de 95%, é perda de tempo, é perda de dinheiro, é perda de energia. Por quê? O IEV40, ele tem uma característica que eu consegui observar, que dos 95% ao 100%, ele demora 1h50 para carregar, por causa que ele vai praticamente nos 2 kW esse período inteiro. Então, é muito tempo para você carregar apenas 5%, que vai ter um consumo muito maior, entendeu? Uma autonomia extremamente reduzida, esses 5%, por causa que é a faixa que a frenagem regenerativa do IEV40 não funciona, entendeu? Porque a bateria está cheia, então não vai ter a frenagem regenerativa. Então são quase 2 horas de carga desnecessária, perda de tempo, perda de energia,
e que vai muito rápido no consumo do carro. Sem contar que sem o freio regenerativo, quando você tira o pé do acelerador, parece que o carro está em ponto morto. Então até uma direção um pouco mais complicadinha. Você tem que estar muito mais atento com o pé no freio. Porque se você está acostumado a dirigir com o freio regenerativo, quando você está nesses 95%, é complicado, tá? Então, não há necessidade de carregar além dos 95%, exceto se você fizer um percurso muito longo, que você sabe que cada quilômetro de autonomia contam. Tirando isso, não vale a pena, tá? Então, o que também me passou nesse período de um ano foram muitas amizades que eu criei por causa desse universo da mobilidade elétrica. Eu aprendi muito com cada um deles. Eu tive a oportunidade de ser chamado para um workshop no Rio de Janeiro também, de uma empresa de energia lá, por causa de uma chamada da Enel. Cara, foi uma experiência legal, eu nunca participei de uma coisa dessa. E agora também lembrando que dia 1º de novembro, daqui 8 dias exatamente, a gente vai ter o segundo encontro da mobilidade elétrica da Abravem lá no Parque Tecnológico, tá? Então, gente, venha que vocês vão aproveitar muito, vai ser muito bacana, vai ter muita gente para conversar, vai ser um encontro inesquecível, vai ser o maior encontro da mobilidade elétrica na América Latina, eu tenho certeza disso. Vão ter várias marcas lá, tanto de veículos como também de prestadores de serviços na área de mobilidade elétrica. Então, venham que vai ser muito bacana. E lá a gente vai conseguir bater um papo legal também, trocar experiências sobre isso, tá? Então, valeu, gente. Curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal. Não sei o que mais vocês podem fazer, mas vamos dar uma força, porque esse ano eu aprendi muito e eu quero também repassar essa informação para todo mundo, tá? Muito obrigado aí, até mais e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!